quero meditar com vocês então nessa noite dentro desse tema também, o presente, o maior, mais maravilhoso, mais precioso, né, extraordinário presente que o ser humano pôde receber, o presente ideal. Quando chega esse tempo de fim de ano, quando celebramos o Natal, sempre nós, às vezes, compramos presentes, né, para ofertar àquelas pessoas que reconhecemos, né, como bem-vindos, como queridos, como abençoadores na nossa vida. Gente de casa, gente do trabalho, gente da vizinhança, gente amiga. Às vezes aquela lembrancinha simples, né? Mas que a gente pensa bastante para ser a lembrancinha ideal, né? O presente ideal. Quando a gente vai no Natal, às vezes pensar em presentear alguém, a gente gostaria que fosse um presente que a pessoa usasse, né? Fosse útil. Então, às vezes, nós pensamos bastante, procuramos bastante, buscamos bastante, para achar o presente ideal. O presente que atende à necessidade, o presente que vai mesmo de encontro àquela pessoa, né? Em razão da forma como ela vive, das ações que ela tem, das tarefas que ela realiza e pratica. Então, a gente conhecendo um pouquinho as pessoas, identificando as suas tarefas, as suas necessidades, identificando também o que alegra o seu coração, nós vamos em busca de um presente ideal. Mas, por mais que você acerte no seu presente, eu acredito que você tenha acertado no presentear das pessoas que você quer reconhecer como importantes, quer reconhecer a amizade, o carinho, a alegria, o sorriso, a companhia boa de cada dia. Por mais que você acerte do presente, eu tenho convicção de que ninguém acerta melhor e ninguém dá o presente maior e melhor do que aquele que Deus deu à humanidade. Claro que vocês já sabem, é o presente que nós celebramos no Natal, que não é o terno nem o sapato, não é a boneca da criança ou a bola, né, do menino, mas é o presente da salvação que Deus nos dá, trazendo ao mundo a pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então nós vamos falar sobre esse presente de Deus à nossa vida também. E nós sabemos que o presente ele é então para ser usado, para atingir a necessidade. O presente ideal é aquele que vem de encontro à pessoa com utilidade, mas é aquele também que vai levá-la, né, a usá-lo, a usufruir e a fazer da melhor maneira possível, de forma abençoadora para a sua vida e quem sabe para a vida de outros à sua volta. Por isso nós queremos pensar um pouco com vocês nesse presente de Deus, a nossa vida, o nosso coração, na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Acho que não está mudando aqui, Nath, deixa eu ver aqui, deixa eu ligar de novo. Aí, deixa eu ver, agora eu estou. Obrigado, Nath. Esse presente é anunciado por Deus aos homens, à humanidade, e de primeira mão, aos pastores, que pastoreavam as suas ovelhas na vigília da noite em Belém. É claro que como já foi lido aqui, ele já vai, o Messias, o Cristo, o Emanuel, já havia sido anunciado primeiro aos judeus pelos profetas. Muitas profecias nós encontramos na Bíblia referente ao Messias. Ações de Deus relatando o nascimento de Cristo. Como seria o nascimento, de que nasceria de uma virgem, de que seria gerado pelo Espírito Santo, de que nasceria em Belém, de que haveria de crescer em Nazaré, por isso seria chamado Nazareno. Já ouvimos aqui do presbítero João Braille que o anjo de Deus anunciou que era o momento do menino chegar. Ele aparece a Maria, depois em sonho é comunicado também a José, o menino vai nascer, o fruto do ventre de Maria é a ação extraordinária de Deus, por obra do Espírito Santo do Senhor.
Mas depois que o menino nasce em Belém, os primeiros a serem comunicados da boa nova, da boa notícia, são os pastores. Os pastores de Belém, que guardavam na vigília da noite os seus rebanhos, as suas ovelhas. É claro que parecia para eles uma noite como qualquer outra, mas se tornou um momento muito especial pela notícia, pelo comunicado de Deus aos seus corações. É o primeiro texto, eu quero pedir os homens para ler comigo. O primeiro texto aqui da nossa projeção, Lucas capítulo 2, verso 10 e 11. Vamos ler, irmãos, por favor, juntos. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos de novo? Mais forte um pouco. É uma boa nova. Tem que ser proclamada com alegria, com força. Vamos lá? Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Amém. Graças a Deus por essa boa nova, por essa boa notícia, que os anjos proclamam aos pastores e a toda a humanidade. Presente de Deus, que desce dos céus, que nasce em Belém, para se tornar o Salvador e Senhor de todo aquele que crê. E esse presente que nós recebemos de Deus, ele vem para cumprir um propósito na nossa vida, além de nos salvar. Um querer, uma vontade de Deus que se estabelece. É o presente ideal, é o melhor presente. E eu quero que as irmãs leiam um texto de Tito, capítulo 2, verso 14. Podem começar, irmãs, por favor? O qual... um propósito de Deus com um presente que Ele nos dá. Não é só de nos salvar, principalmente de nos salvar. Não é só para pagar o preço do nosso pecado, da nossa culpa, mas principalmente para isso. Mas para trazer para mim e para você a possibilidade de servi-lo nos seus propósitos, sendo zeloso nas boas obras, que Deus de antemão preparou para que você realizasse também, para a glória do seu nome, para a edificação da sua igreja, para o crescimento e a expansão do seu reino. Então se torna um presente ideal, porque nos assiste, vem para atender a nossa necessidade, para suprir as nossas necessidades, como providência de Deus, como agir de Deus, como amor de Deus à nossa vida, mas vem também para nos dar a possibilidade de agradecer a Deus com o nosso viver, com o nosso serviço, com a nossa obra, com o nosso trabalho, com o nosso empenho. Hoje eu quero lembrar você dessa graça de Deus, mas eu quero lembrá-lo também de que a graça de Deus que nos salva, que nos alcança, que nos torna filhos de Deus, é aquela que nos compromete com o Senhor, com o seu reino, como servos e servas do reino de Deus que nos tornamos. Hoje nós vivemos a grata alegria de reconhecer na vida de um dos nossos irmãos, o Carlinhos, o bom serviço prestado pelas suas obras em favor do reino de Deus, junto à Igreja Presbiteriana de São José dos Campos, no diaconato, servindo a igreja em 25 anos de diaconato, zeloso. E eu sei, Carlinhos, que o serviço que você prestou e que os irmãos têm prestado, irmãs, no decurso dos anos, do tempo, na vida desta igreja, de outras igrejas, no reino de Deus, é porque antes você foi assistido pelo presente de Deus, que é a salvação que Ele trouxe a você e a cada um de nós. E eu quero lembrar essa verdade, para que possamos ser fortalecidos, mas possamos ser também despertados
no fazer pelo reino de Deus o melhor, porque Ele não trouxe para nós qualquer coisa, Ele não fez por nós qualquer tarefa, Ele fez em nosso favor o melhor, Ele deu o melhor presente, e Ele gostaria de ter o melhor, o mais precioso também, serviço. O presente de Deus para mim e para você é Cristo. Por que é o presente ideal? Porque vem suprir a nossa necessidade. Vem atender a nossa vida da melhor maneira. Vem produzir a maior bênção. O melhor resultado. Por isso é o melhor presente. Diz a Bíblia que nós, em razão dos nossos pecados, estávamos destituídos da glória de Deus. Estávamos condenados à eternidade sem Deus. Estávamos condenados e estamos à morte, porque o salário do pecado é a morte. E a nossa vida aqui no mundo, ela cessa. Um dia nós partimos daqui para a eternidade, que Deus reserva a alma do ser humano viver. Mas em razão da ação pecaminosa minha e sua, dos erros que eu cometo, que você comete, do pensamento imperfeito que você tem, da palavra maldita que às vezes você diz, falha, errada. Apesar de você ter no coração a intenção de acertar, eu sei que num dia só você é capaz de errar muitas vezes, por palavras, por ações, por reações, ou até por negligência. Porque às vezes o nosso erro não é em razão daquilo que fazemos, mas é em razão daquilo que deixamos de fazer. O homem, em razão do seu pecado, diz a Bíblia, está morto. Está condenado à eternidade sem Deus. Ele tem uma encaminhada que a Bíblia chama da caminhada na escuridão, caminhada nas trevas. E o caminhar do homem, da mulher, do ser humano nas trevas, é uma caminhada árdua, porque é uma caminhada que vive sofrimento. Andar no escuro te faz tropeçar. Andar no escuro pode te jogar no buraco. Andar no escuro pode te fazer sofrer alguns arranhões por aí. Andar no escuro pode te levar e leva a você errar o caminho. Há muitos danos, há muito prejuízo, há muito sofrimento para aquele que vive, para aquele que anda na escuridão. Por isso que a palavra de Deus diz que Cristo vinha nascer, vinha estabelecer o ministério, e a profecia já alertava aonde ele ia investir o seu tempo maior. Terras de Zebulon, terras de Naftali, o povo que jazia em trevas, em escuridão, vai contemplar, vai ver a luz de Deus, vai receber a luz de Deus na sua vida. Porque Deus sabe que andar na luz é melhor. Andar na luz assiste a nossa caminhada. Mas nós não temos luz própria. O nosso coração, o nosso olhar é olhar de trevas, é olhar de escuridão. O nosso caminho, em razão do pecado, é o caminho escuro, é o caminho negro, é o caminho doloroso, é o caminho das trevas, é o caminho que nos leva a tropeço, é o caminho que nos fere, que nos machuca, é o caminho que nos lança no chão tantas vezes, que nos derruba. Então Deus olhou para a nossa vida, olhou para a nossa dor, olhou para o nosso sofrimento, nessa vida aqui, e disse: eu vou enviar à terra um presente que vai iluminar o caminho da humanidade. E aí ele olhou para algo ainda pior, olhou para a eternidade das nossas almas, com choro, com sofrimento, com o distanciamento do Senhor, sem a possibilidade de viver na glória de Deus, na paz de Deus, no gozo de Deus. Entregue às mazelas do pecado e entregue às penas eternas como culpa, como falha em razão do nosso pecado. E olhando para a eternidade de sofrimento, de dor, um fim trágico da história da humanidade, a coroa da sua criação, Deus resolveu agir em nosso favor.
E o agir de Deus é o agir que se manifesta, que se apresenta, que se revela à humanidade na pessoa de Cristo, o seu Filho unigênito, que deixando toda a glória dos céus, toda a grandeza de Deus, assume forma humana. Sendo Ele Deus, começa a sofrer cansaço, passa pela possibilidade de sofrer dor, de sangrar, de morrer, de dar a vida. Ele assume essa condição de limitados, como o ser humano é limitado. Mesmo sendo Ele Deus, diz o texto que Ele esvazia de si mesmo, Ele se torna menor. Ele se torna como um de nós, para se assentar conosco à mesa, para caminhar no nosso caminho, para se aproximar do ser humano com a sua compaixão, com a sua misericórdia, com a sua graça, para revelar na terra a glória do Filho unigênito do Pai Celeste. João o chama de o Verbo que se encarna, o Verbo que se torna gente, para habitar entre nós. E vimos sua glória, glória do Pai, presente de Deus à humanidade. E Cristo vem, e Ele vem para assistir a nossa necessidade. Deus identificando muito bem que nós precisamos de compaixão, nós precisamos de perdão, nós precisamos de alguém que pague pelo nosso pecado, nós precisamos de alguém que leve sobre si a justiça e a ira de Deus por causa das nossas iniquidades e transgressões. E o ente santo, que é formado no ventre de Maria, que nasce em Belém, é aquele que em Jerusalém vai derramar o seu sangue puro, inocente, sem pecado, em favor do pecador. Para providenciar para você o que você não podia providenciar. Para pagar o preço da culpa que você não tinha como pagar. O alto preço que foi pago por Deus em Cristo Jesus em razão do seu e do meu pecado. Por mais bondoso que você seja, por mais íntegra, minha irmã, que seja o seu proceder, mais íntegro que seja o seu proceder, por mais que você se esforce numa vida correta, numa vida honesta, numa vida digna, e eu sei que você tem se esforçado nisso, um pecado, já é suficiente para tirar de você toda a glória de Deus, já é suficiente para trazer sobre a sua vida, sobre a sua história, o salário do pecado, que é a morte. E a partir daí, nada mais você pode fazer para se salvar, para se livrar da morte, para alcançar a mansão celestial, o gozo da vida eterna com Deus, na presença de Deus, na glória de Deus. Porque o ser humano, a partir do seu pecado, e todos nós pecamos, estamos mortos, e o morto nada pode fazer por si. Nenhuma atitude religiosa, realizada por um ritual religioso, por mais bem intencionado que seja, pode dar para você a salvação que Deus alcança em Cristo Jesus. Pode ser que alguns princípios religiosos por aí, algumas instituições prometam isso. Se você vir à igreja, se você se batizar na igreja, se você cumprir bem e se esforçar por cumprir bem todas as doutrinas que a igreja segue, que o princípio daquela religião determina para você. Mas a Bíblia diz, e ela fala com toda a autoridade, que não é por obras humanas. Salvação é graça de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E não é também algo que Deus dá a uma igreja, a uma instituição religiosa, que estende a mão sobre a sua cabeça, que declara que você é cidadão dos céus, e pela declaração da igreja somente você se torna mesmo um cidadão dos céus, você guarda consigo a possibilidade de herdar a vida eterna.
Isso não é coisa que a gente ganha, que a gente recebe, que a gente conquista, por esforço, por empenho, ou pela graça de uma instituição que possa assinar uma bula, declarando para você perdão dos pecados e acesso aos céus, à glória de Deus na eternidade, depois da sua morte. Salvação não pertence à igreja, não à instituição, salvação pertence a Deus. Às vezes achamos que podemos comprar a nossa salvação com as boas obras, com a compra de uma indulgência, com o pagamento de uma penitência, receber o perdão. A Bíblia diz que esse é um engano do coração humano, porque nada que ele possa fazer, que ele venha fazer por si mesmo, pela força do seu braço, por mais bem intencionado que ele seja, por mais bem intencionado que seja a proposta de qualquer princípio religioso, isso não vale, não vai te valer. Você está se conduzindo ou estão te conduzindo numa fé que a Bíblia chama de fé vazia, fé vã. Não vai te dar o resultado que você espera. Não vai produzir a salvação que você precisa. Não vai trazer o perdão de pecado que você necessita. Mas o presente de Deus ao mundo, isso sim, vem e supre de forma eficaz, de forma plena, toda a necessidade espiritual do ser humano. O sangue de Cristo pode de fato perdoar pecados. É o sangue puro, que nos purifica, diz a Bíblia, de todo pecado. A morte de Cristo na cruz é de fato a morte substitutiva. Ele pagou o preço que era seu, a culpa que era sua, ele assumiu na cruz. Na vida que ele deu, no sangue que ele verteu. Que nós celebramos hoje também, no comer do pão, no beber do cálice, no celebrar da Santa Ceia, proclamando as virtudes, as bênçãos daquele que te tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Pelo amor que demonstrou, pela vida que deu, pelo plano que cumpriu, pela obra redentora que consumou na cruz do Calvário. Então, se eu não consigo conquistar, se eu não consigo comprar, se eu não consigo adquirir, se nenhuma instituição pode me dar, se nem aqueles que mais me amam, que mais desejam o meu bem, podem produzir para mim, Deus olhou dos céus a nossa miséria, a nossa pobreza, a nossa impossibilidade, a nossa limitação e todo o sofrimento e dor que vivemos em razão do pecado, e haveríamos de viver na eternidade ainda um sofrimento maior, mais intenso, pleno, constante, sem fim, e usando da sua misericórdia, usando do seu poder, lançou luz na nossa escuridão, expressou graça, um favor que nós não merecíamos, em razão da nossa culpa, manifestou o seu poder para alcançar a nossa vida com grandiosa salvação, quando do sangue puro e inocente de Cristo faz a purificação do nosso pecado. É o presente que nós precisávamos, é o presente que vem atender a nossa necessidade, a nossa dor, a nossa aflição, vem mudar a nossa sorte, vem produzir alegria, vem trazer esperança, vem tirar o morto da condição de morto, para presenteá-lo com vida eterna, vida sem fim, vida abundante, vida com Deus, vida de alegria, vida de paz, vida diante do Senhor, vida para sempre. Por isso Cristo é, com certeza, o melhor presente, pela eficácia que Ele fez, nos abençoa. E agora, irmãos, graças à ação de Deus, que contempla a nossa vida, a nossa história, com o seu amor na cruz do Calvário, nós recebemos do Senhor misericórdia, graça, poder, salvação, compaixão, proteção, socorro e vida eterna. Mas como nós já lemos,
no texto, existe um propósito de Deus com esse presente para nós. Quando foi lido aqui na abertura do culto o Cântico de Maria, você começa a perceber o quanto Deus abençoou a história da humanidade, porque no Cântico de Maria ela já começa a declarar algumas verdades do abençoar de Deus na sua vida. Quando Deus Salvador agiu em seu favor, contemplou a humildade da sua serva. E ela vai declarando alguns dos atos de Deus e das bênçãos de Deus que são trazidas, que são oferecidas ao ser humano no propósito de salvá-los em Cristo Jesus. Para criar o quê? Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, conforme a sua palavra nos ensina. Conforme as irmãs leram no texto de Tito, Deus nos salva, Deus nos alcança, Deus nos torna filhos, Deus supre a nossa necessidade, Deus nos dá o melhor presente, Deus vem de encontro à nossa luta, vem de encontro à nossa dor, Ele vem perdoar o nosso pecado, Ele vem purificar a nossa alma, Ele vem abrir janelas nos céus para derramar bênçãos sem medida sobre nós, Ele vem transformar o morto em vivo, para quê? Para que como seu povo exclusivo, possamos dar continuidade à sua obra, possamos fazer prosperar a sua vontade, possamos colocar a nossa vida, render a nossa vida diante de Deus, para que a partir de nós também, o nome de Deus que nos alcançou, que nos presenteou, seja glorificado. Para que de fato você perceba que o presente de Deus te coloca numa condição que pede, que espera de você atitudes novas, comportamento novo, ações de obediência a Deus, de firme propósito de servi-lo e de segui-lo. Porque se não fosse o Senhor, você não seria nada. Se não fosse o Senhor, diz o salmista, Israel que o diga, já teríamos sido consumidos pelos nossos pecados, pela nossa iniquidade, pela transgressão da nossa vida. Mas Deus nos presenteia com salvação gloriosa e nos chama à participação do seu reino, ao privilégio de poder servir ao seu propósito, de fazer prosperar na terra a fé que vence o mundo, a fé exercida em Cristo que nos torna seus filhos, que nos dá a possibilidade de alcançar de Deus o perdão que nós precisamos e que muitos outros que ainda andam na escuridão, nas trevas, precisam receber. E aí nós nos tornamos aqueles que podem levar da luz de Deus aos homens. Vós sois a luz do mundo. Nós somos aqueles que podem levar a vida daquele que não tem sabor, que não tem cor, o sabor que o sal leva na comida. Nós podemos levar a vida daquele que está apodrecendo, que está morrendo, que está definhando, que está sofrendo por causa dos seus delitos, por causa dos seus pecados, por causa da sua iniquidade, por causa dos seus erros, das suas falhas. Podemos levar do sal que preserva essa vida, e que preserva essa vida para a glória de Deus, e que preserva essa vida para uma existência eterna. Há muito para se fazer junto ao reino de Deus. E o que Maria faz é exatamente isso. Ela entende o que Deus está fazendo através do menino que tem no ventre. E ela então se dispõe dizendo, eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim a sua palavra. E José compreende muito bem o que o Senhor está fazendo, e aquele que pensava em abandonar Maria, secretamente, é aquele que recebendo de Deus a boa nova, que os pastores receberam, acorda do seu sono, reflete sobre o revelar de Deus através do sonho e do anjo do Senhor que lhe apareceu, e vai, diz o texto, e assume Maria por mulher, sabendo que o está no ventre é fruto do Espírito Santo, é agir de Deus, é presente de Deus para a humanidade, é graça de Deus que se revela para o perdido. E tantos outros homens e tantas outras mulheres foram usados por Deus e têm sido usados por Deus no decurso do tempo, para que esse evangelho, para que essa boa notícia chegasse até você, para que hoje você pudesse servir, hoje para que você pudesse ser um instrumento,
para que você pudesse, de fato, cumprir o propósito do presente de Deus à humanidade. Sabendo que Deus nos presenteia com a graça, com a salvação, com a vida eterna, com a possibilidade de herdarmos os céus, mas nos presenteia para que nos apresentemos como povo exclusivamente seu, santo, zeloso, de boas obras, que podem dar continuidade ao propósito de Deus de alcançar o perdido a partir do testemunho, a partir da vivência da fé, a partir da obediência à palavra de Deus, que nos torna dispenseiros do seu reino e instrumentos nas suas mãos para levar adiante essa graça grandiosa do Evangelho que também nos alcançou. Então, ao celebrar o Natal, meu irmão, minha irmã, ao se conscientizar mais uma vez do grande presente que Cristo é para a sua vida, para a sua história, para a sua eternidade, do quanto isso tem abençoado a sua vida aqui, do quanto isso tem trazido do agir de Deus para te socorrer, para te ajudar nos dias difíceis, no guardar que a boa mão do Senhor traz sobre a sua vida. Se coloque diante de Deus em gratidão, se coloque diante de Deus com responsabilidade para dizer: Senhor, que o propósito do seu presente se cumpra na minha vida, que eu seja de fato um instrumento que leve o seu amor, que revele a sua vontade, que ilumine com a luz de Cristo, com a luz da tua palavra, que se torne o sal, o personagem, a pessoa, o instrumento por meio do qual o Senhor vai fazer mais discípulos. Que seja eu aquele que ensine as pessoas a guardar tudo aquilo que o Senhor nos tem ordenado. Que seja em mim, que seja através de mim, que passe por mim, pela minha vida, pela minha história, como passa pela minha história a tua graça, o teu presente, a tua misericórdia, a tua compaixão, a tua luz. Que aquilo que vem do Senhor para a minha vida possa alcançar a vida daquele que está ao meu lado, no serviço que eu possa prestar à tua causa. Nós vamos orar, queridos, preparando o nosso coração para um momento de gratidão pela vida do Carlinhos, pelo serviço dele junto à vida da igreja, mas também colocando a nossa alma diante de Deus para o assentarmos à mesa do Senhor, comermos do pão, bebermos do cálice e falarmos para Deus do propósito da nossa vida, do propósito do nosso coração em servi-lo bem, servi-lo com alegria, servi-lo para a glória de Deus.